do Albert Camus, que toda tem com isso, mas, por exemplo, na história, toda aquela história da Desanal, como sabe, depois do positivismo, houve aquela grande ruptura histórica marxista, do materialismo histórico, que é importante estudar. Depois há a escola Desanal, do Borrodel, do Soubou, do Joaquim Barradas de Carvalho, do Magalhães Godinho, enfim, do Luciano Febre, que nos diz que o económico é muito importante, mas há outros fatores que não são económicos e que já são evoluções do próprio marxismo. O marxismo é uma referência, mas não é uma cartilha para mim. Julgo eu que muitas vezes foi adulterada, essa referência foi sendo adulterada ao longo dos tempos. O próprio Lenin. Sim, Lenin em certos aspectos adulterou, porque o Marx era um homem que defendia a democracia integral. E na altura do Lenin, sobretudo após Lenin, mas já no princípio do Lenin, há uma vertente da democracia que deixou de ser respeitada, que é a democracia política. O multipartidarismo, etc. por aí fora, o de as pessoas dizerem o que pensam e como pensam, isso começou a ser adulterado. Nesse sentido, se é nesse sentido que está a perguntar, claro que houve adulterações. Eu costumo dizer até que o Stalin está para o socialismo tal qual eu entendo, como a Inquisição está para o cristianismo, são perversões. Vamos um bocadinho atrás a Coimbra. Nessa altura ainda não tinha esta ideia geral sobre a questão do... Nessa altura Marx era nessa altura, outra coisa Marx, do que é hoje. Marx era a descoberta, era a explicação. Eu penso que, e tenho pena da nossa juventude, não é para que eles sigam, mas eu só gostava que os jovens portugueses lessem criticamente, por exemplo, uma ruptura, por exemplo, no século XIX, há 3 grandes rupturas. Repare, na biologia há a ruptura do darwinismo. Foi evoluindo até hoje em dia, hoje já os temas, o genoma humano, os aspectos genéticos, tudo isso vem dessa continuação, dessa ruptura epistemológica que criou Darwin. Na psicologia, o Freud. Pois pode crer que na história do pensamento há uma ruptura epistemológica muito grande e muito importante, que é o materialismo dialético. Ora, em Portugal, eu tenho uma filha formada em filosofia pela Universidade de Coimbra, que nunca estudou a fundo o materialismo dialético. E muitas vezes ouve-se falar contra o Marx ou contra esses aspectos pessoas que não sabem, que falam de cor. Eu acho que os nossos jovens estão à rasca, muitas vezes, não são rascas. E vejamos, por exemplo, Timor. Os nossos jovens são generosos. Basta eles terem uma motivação. Veja o que veio o ano passado, veio de cima. Toda a nossa juventude mondada a defender o povo Timor-Leste. Os jovens são generosos, mas realmente neste momento estão muito alienados. Porque não se lhes dá. Porque há aspectos da realidade que se cortam. A classe dominante corta. É porque não tanto como o Hitler dizia, quando se fala em cultura, que olham para o Marx como uma ameaça ainda. Mas para poder já faz parte de uma cultura, mas eu acho bem que possam concluir o Marx como uma ameaça. Mas primeiro, porque é que não se estuda o materialismo histórico nas universidades de História? Porque é que não se estuda o materialismo dialético nas universidades de Filosofia? Então depois optar. Porque isso dos lugares comuns, é por isso que o homem é muitas vezes manobrado. É muitas vezes, eu costumo dizer, nas eleições, esta democracia só política, que se esgota em votar de 4 em 4 anos, sem participar, sem as pessoas terem uma formação cultural, muitas vezes, eu costumo dizer que, não é nós a Maria do Big Brother, mas costumo dizer que a raposa, para mim, nesta imagem à direita, o alto capitalismo, come as galinhas, que são os trabalhadores, que são intelectuais e trabalhadores manuais. Pois, muitas vezes as galinhas vão votar na raposa. Porquê? Porque não conhecem profundamente. Também o Pavlov explica isso. Sim, Pavlov também explica isso, sim, senhora. Nós vamos agora ouvir a primeira música que E também há uma coisa, já agora, lembra-se do Pavlov, vou lembrar de um grande dramaturgo, o Ionesco, que dizia que a verdade não é realística. Aquilo
que é aquilo que parece normalmente não é. Somos enganados quase todos os dias, quer pelos nossos sentidos, quer porque nos faltam bases para compreendermos as coisas. Porque nada é simples, tudo é complexo, na minha opinião. E a música que escolheu, um poema lindíssimo do Vinícius de Moraes, Eu Sei Que Vou Te Amar, também muitas vezes engana. Muitas vezes não corresponde à realidade. Pois não, mas é um sonho. Mas amar, é um poema. Amar para sempre é um sonho. É verdade. Não acha? Eu acho que sim. E às vezes conseguimos amar. Eu estou convencido que amei profundamente e amei para sempre. Então vamos ouvir um bocadinho. Esta música acho que é uma excelente deixa para falar do seu caso de amor com a sua mulher, Aida Nepomuceno. Bom, é claro que tivemos um caso de amor forte. Tem. Tivemos e temos. E que realmente, pronto, estava a cumprir aquele serviço militar quando eu conheci. Era um estarola, dei um grande desgosto também aos pais dela, que a internaram num colégio interno para ela ser afastada de mim. Mas em Coimbra, onde eu depois voltei, e voltamos a encontrar, e que depois, quando vou para Angola, ela deixou de estudar.